tarde. Você que está chegando aqui, este é o podcast Fique Ligado News. Sejam todos bem-vindos, né, aqui ao nosso canal Fique Ligado, é o nosso podcast, né? Você que está chegando agora, como eu disse, ainda não ouviu outros episódios, né? É bom você dar uma conferida lá. A gente vem falando aí um pouco sobre tudo que está acontecendo no nosso mundo, no nosso país, na nossa cidade, que é essa crise, né? Essa crise financeira que estamos passando, que estamos vivendo atualmente. Não tá fácil para ninguém, né, pessoal? Então, cada dia, na verdade, né, cada semana aí a gente vai se deparando com notícias muito assim arrasadores, né, arrasadoras, na verdade, porque até o mais otimistas, né, o mais otimista que seja, ele acaba vendo, né, tudo isso que está acontecendo, ele vai mostrando também que a coisa não está tão fácil assim, né? A gente está passando por um momento muito complicado, muito triste, né? Que é a nossa economia. Não só falando de economia, mas falando também, falando também aí do sistema de saúde, né? Esse problema aí da pandemia. Então, muitas pessoas aí estão sendo vitimadas, né, com essa pandemia, infelizmente. Temos que tomar toda a precaução, todo o cuidado. Ainda é pouco, porque é uma doença nova, é um problema novo aí que enfrentamos na nossa saúde e não podemos relaxar, né? Por mais que muitas pessoas, né, sejam contra essa questão aí da quarentena, não estou dizendo que seja contra o sistema, mas contra essa questão de ficar em casa. Mas até quando, né? Vamos ficar em casa? Muita gente aí, a gente está vendo que também já estão sendo demitidas dos seus empregos atuais. Então isso vai levando aí, causando muito problema para a nossa economia, né? Porque, bom, se estamos parados aí, né, já há um tempo, agora nós vamos aí completar 60 dias corridos, como eu vinha falando nos outros episódios anteriores, né? Que lá do início, né? Lá do início a gente vinha falando aí que, olha pessoal, a reabertura da economia, ela vai demorar um pouco, ela não vai ser assim tão simples assim. E agora a recuperação da economia, né? Recuperação que eu digo, o posicionamento, o patamar que a nossa economia estava ali em janeiro, fevereiro até março. Né? Mesmo se a gente começar agora, a reabertura da nossa economia, ela não vai voltar ao normal, né? Ela não vai voltar ao normal tão cedo, né? Então a gente já está aí caindo aí num precipício aí, uma queda gigantesca, porque os números não mentem, né? Para todos nós. Vejamos aí que, pelo alguns gráficos, né, alguns especialistas de economia nos dizem que essa é a primeira queda que a gente está tendo da nossa economia e ainda virá uma outra segunda queda, que é mais complicado ainda. Então dizem aí os nossos especialistas, ok? Então, o número de desempregados já chegam aí na casa dos 14,7%, né? Esse percentual, essa porcentagem, a gente não vê a isso desde lá da Grande Depressão, né, de 1933. Pois é, né? E depois também teve aí em 1945, pós-guerra também, teve um grande número, uma grande alta de desemprego. Então, podemos dizer que o que vivemos agora atualmente é uma guerra, né? E nem saímos dela ainda, só estamos no início de uma grande guerra. Então, isso vai nos causar, nos trazer aí grandes problemas aí, grande
preocupações, né? Preocupações já estamos, né, pessoal? Já estamos vivendo aí a realidade da crise financeira, da crise econômica. Tem muita gente que eu sei, né, que nos ouve aqui no nosso podcast, não gosta nem de ouvir, poxa, mas você está sendo muito pessimista, né, nessa questão de crise, mas estamos vivendo a realidade, pessoal. Tá? Eu vou dar um exemplo para vocês que talvez você tenha acompanhado alguns outros canais, você tenha acompanhado outros podcasts, você tenha assistido a grande mídia aí em outros canais, né, canais brasileiros, canais em outros países também. Você vê aí relatórios de grandes países como Estados Unidos, né, que já está mostrando a sua infraestrutura econômica desabar, porque lá está aumentando, né? Cada semana aumenta o número de desempregados, chegando a quase 1 milhão de desempregados por semana, né? Então, o número lá nos Estados Unidos de desempregado já chega aí na casa dos 20 milhões de desempregados, ou até mais, viu, pessoal? Até mais. Então, se os Estados Unidos, né, com toda a sua infraestrutura econômica, política, né, se está passando por essa situação, né, imagine um país como o Brasil, um país emergente como o nosso, né? Então, ouvindo aí alguns dos nossos especialistas de economia, né, a situação para o nosso país ela não está das melhores, né? Não está das melhores. A gente vem também aí acompanhando que muitos empresários já estão aí, vamos dizer, jogando a toalha, né? Jogando a toalha e mostrando que realmente não consegue mais segurar seus empregados, não consegue segurar seus investimentos, né? Pela questão né? Pela questão que agora o que passamos, que é essa questão da pandemia, esse isolamento, esse afastamento social, então são muitos deles dos empregados que não pode mais estar trabalhando, não pode estar mais acompanhando o seu processo de produção. Então muitos dos empresários agora eles estão já realmente dizendo já em questão de demissão em massa. Eu acabei de ouvir isso hoje pela manhã, né, uma das mídias aí dizendo que tem empresários, né, que realmente ligando para uma desses canais, dizendo, olha, eu realmente, infelizmente, eu vou ter que demitir um número muito grande dos meus funcionários porque eu não consigo, não tem como eu manter esse funcionário, a conta não fecha, como a gente vem dizendo nos outros podcasts, né, que a conta não fecha, pessoal. Não tem como você manter uma empresa aberta, né, sem giro de estoque, sem fluxo de caixa, sem pedido, né? Não tem como sobreviver. É impossível. Não vou dizer que é quase impossível, mas é impossível. Se você tem um produto, você tem uma empresa que ali produz algum tipo de produto ou prestadora de serviço, você não tiver uma demanda, não tiver um cliente, isso é bem fácil de entender, todos sabemos disso, fica difícil, né? Fica difícil você manter esse trabalho, manter a sua empresa nessa atividade, né? Infelizmente, né? E muitas das empresas a gente vê aí também que elas estão dando já férias coletivas, alguns pegando férias mesmo, dando mais um tempo para ver se consegue segurar, né, algum dos seus trabalhadores, seus colaboradores. Então a coisa é bem complicada, né? Então estamos passando por um momento muito complicado, muito delicado, mas, né, mesmo assim a gente temos que acreditar, né? Temos que ser também não só pessimistas, temos que ser também positivos aí de algum modo, né? Porque informe tudo, por mais que a situação seja das piores, né? Seja das piores. Mas a gente vem falando no nosso episódios anteriores, né, da questão aí da quarentena, né, que
quando se declarou aí a primeira, né, decretou, na verdade, o nosso governador aqui do estado de São Paulo, né, eu falo do estado de São Paulo, então a gente acompanha aqui o nosso governador. Então, lá desde a primeira decreto que ele anunciou, né, lá, se eu não me engano, gente, é dia 15 de março, não fala dia 23 de março, uma questão assim. Então, assim, eu logo vinha dizendo, ó, essa quarentena, ela não vai ser tão simples assim, ela não vai ser assim tão rápida, né? Porque eles jogam, eles vêm maquiando uma forma, um jeito, toda hora eles têm que elaborar um plano, né? Porque eles não querem assustar e causar pânico na população, dizendo, ó, a quarentena vai durar aí até agosto. Imagine você, chegando lá nós estamos lá em março e chega o governador dizendo assim, ó, nós vamos continuar com essa quarentena, nossa quarentena vai durar até agosto. Isso causa pânico no sistema, aí o sistema acaba colapsando de uma vez por todas. Então não é assim que eles tratam essa situação. Eles vêm jogando com a gente, dizendo datas e mais datas, né? Como eu já vinha falando. E agora, sexta-feira, o nosso governador já decretou realmente, antes de vencer, porque ele é assim, antes de vencer aquela data, ele vem falando, já em seguida, já fala, ó, decretamos que a quarentena vai prorrogar até o dia 31 de maio. Então, no dia 8, ele decretou, então, mais tantos dias aí, 20 e poucos dias aí, ainda mais, da quarentena. Os números vêm se alarmando, né? Os números vêm crescendo com as vítimas, né, dessa pandemia, então eles estão preocupados. E agora, também o prefeito, né, não vou dizer o nosso, mas o prefeito da capital de São Paulo também arrumou uma outra estratégia para diminuir a circulação de carros em vias públicas, né, para fazer os bloqueios, né, de carros dentro da capital de São Paulo. Como que ele fez isso? Colocando aí, ampliando um rodízio de placas. Então, as placas agora só vão rodar em dias pares e dias ímpares, né? Se sua placa for de par, ela só vai rodar no dia par. Se sua placa for no ímpar, só vai rodar no dia ímpar. Então, eles estão armando aí uma forma para manter essa quarentena mais rígida. E eu digo uma coisa, isso é só o começo, pessoal. Não vamos eu acredito que eles não vão assim afrouxar agora, porque não vai fazer sentido, né? Se falar assim, nossa economia vai reabrir em junho. Eu acredito que se fizer isso, não vai ter sentido, né? Porque tanta quarentena, tanto paralisação, isolamento para chegar no outro mês e agora que estamos vivendo aí um mês de pico dessa pandemia, eu acredito que eles não vão frouxar agora e dizer assim, não, vamos reabrir a nossa economia no mês de junho. Eu acredito que no mês de junho ainda teremos aí teremos, né, a continuação dessa quarentena. Não vai relaxar, não vão frouxar tão cedo assim essa quarentena. Beleza, pessoal? Então é isso que a gente vai falar nesse podcast, né, acompanhando as notícias, dando uma informação, né, mostrando aqui, infelizmente, não queríamos, né, dar essas informações assim tão pessimistas, tão tristes, mas é o que a gente estamos vivendo aí, a nossa realidade. Estamos vivendo essa realidade da economia, vivendo a realidade do mundo, do Brasil, né, de fato, em todas as cidades, ok? Então, é isso, né, por instante. Vamos trazer outras notícias aqui, vamos falar também só de crise, vamos falar só de economia, vamos falar também, de repente, de investimentos aqui, como sobressair dessa crise. Iremos falar sim, né? Trazemos aqui algumas dicas como sair e como viver essa crise, né? Infelizmente, essa crise econômica que o mundo está sofrendo. Ok, pessoal? Então, muito agradecido, muito obrigado por vocês terem nos ouvido. E aí, voltamos aí no outro episódio do nosso podcast Fique Ligado News. Um abraço, fique com Deus a todos e até o próximo podcast, até o próximo episódio.